Bom dia a todos. Que Jesus seja sempre o nosso esclarecedor. Buscamos sempre no seu Evangelho entender e justificar sempre os nossos estudos. E essa questão do Livro dos Espíritos, quando fala em faculdade intelectual, faculdade moral, o que Kardec submete aos espíritos em termos de pergunta é justamente essa questão da inteligência, do desenvolvimento intelectual. O que é ser inteligente e o que é um desenvolvimento moral. Isso é muito importante para nós, durante esse estudo, percebermos a necessidade de desenvolvermos a faculdade intelectual e a faculdade moral. Nós estamos reencarnados para intelectualizar essa matéria. A gente não pode falar assim, a gente tem a questão religiosa, não precisa desenvolver inteligência. Não funciona assim. Então, o estudo se propõe a nós percebermos como, às vezes, nós nos equivocamos sobre o conceito mesmo de inteligência. Na questão 629, Kardec pergunta: que definição se pode dar de moral? O que é moral? Ele faz essa pergunta ao plano espiritual. E os espíritos respondem: é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Então, quando você tem moral, o que você sabe distinguir, você sabe separar o que é bom, o que é ruim. Porque tem determinada época que a pessoa não consegue fazer essa distinção. Ela acredita que não existe diferença. Ela vai vivendo a vida pelos impulsos. Ela não tem esse discernimento. Conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente e vai desenvolvendo o que nós chamamos de senso moral, uma criança é um espírito, às vezes, que tem um senso moral bem desenvolvido. Ela sabe discernir, ela sabe separar o que é bom do que não é bom, o que é belo, o que é saudável. Ela já não vive mais para fazer e realizar somente os seus caprichos. É quando a gente começa a entender que tem que fazer aquilo que é certo, que é bom, que visa a nossa melhoria. Essa aqui é a questão do moral que é colocado para o plano espiritual. E Kardec continua: como é que a pessoa pode saber distinguir o que é o bem do mal? Como é que a pessoa encarnada vai saber fazer essa diferença? Bem, então os espíritos respondem: bem, é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? É a lei do amor, da justiça e da caridade. E o que é mal? É tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Mas aonde é que está escrita essa lei? A questão 621, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, cada um de nós, durante o nosso momento de criação, recebeu uma consciência, que, como tudo que recebemos, não recebemos de graça, foi conquistada. Ninguém recebeu uma consciência de graça, né? Você vai estudando, vai percebendo que tudo foi conquistado, inclusive essa consciência. E essa consciência, com o passar do tempo, ela vai sendo desenvolvida, como se fosse uma rosa, um botãozinho, e vai se desabrochando. É quando a gente fala assim: nossa, olha como é que está a consciência daquela pessoa. Ela se desabrochou, ela vem ampliando. Não é que ela é mais severa, ela está desabrochada, ela tem um senso maior. E a gente fala assim: e aquela outra criatura? Aquela outra criatura está entorpecendo a consciência dela, está se alienando. É aquela que fala assim, a consciência fala assim: olha, isso não está certo. Você sabe muito bem o que isso está contrário à lei de Deus. Você não percebe que fazer mal ao próximo é contra a lei de justiça? O importante é que eu tenho que ganhar essa situação aqui. Eu preciso ser feliz também. Aí ela começa a entorpecer a consciência dela. Negociar com essa consciência a ponto de se convencer que não tem nada demais ela prejudicar uma outra pessoa, porque além de que o mundo são dos mais espertos. Então ela começa a negociar. Mas essa consciência está lá. É importante que a gente tenha noção disso. Está lá.
Todo mundo recebeu. Você vai fazer com ela, ou vai desenvolver, ou vai entorpecer. Responsabilidade de cada um. Pelo dicionário do Aurélio, ele diz assim, que moral é um conjunto de regras de conduta para dirigir os atos humanos, considerados válidos, olha só, em qualquer tempo ou lugar. São os bons costumes, agir com honestidade e com justiça. Bem, então, se ele é válido em qualquer tempo ou lugar, tanto faz se é aqui no Brasil, se é na África, se é na Alemanha, se é na Finlândia. Ele não tem tempo também, se foi no século passado ou no século vindouro. Ele não tem a ver com costumes. Ele não tem a ver com a questão política daquele momento, que entendeu o que é certo e o que é errado. Ele também não tem nada a ver com o modismo. É isso que a gente tem que começar a entender, separar a moral dessas questões. Não, então, é um conjunto de regras. Por que essas regras? Porque nós vivemos em sociedade. Essas regras servem para nos delimitar, né? O meu braço vai até aqui, ó. Isso aqui é meu espaço, que hoje eu estou precisando. Eu não posso avançar o espaço do outro companheiro. Nós temos que ter os nossos limites, não só espaciais, em todos os sentidos. Então, a gente começa a reparar que nós começamos, por uma questão equivocada do que é moral, a gente começa a criar uns estereótipos, que a gente pode chamar de estereótipos, equivocados também do que é uma pessoa moral. Eu coloquei uma colinha aqui. Nós começamos a avaliar o desenvolvimento moral dos outros por uma questão superficial das aparências. Ah, fulano tem uma moral muito boa. Olha, já viu o jeito dele? Gente, jeito é aparência. Olha, ele usa aliança. Que moral? Olha só como é que a gente confunde. Ele está casado há não sei quantos anos. Você viu onde é que ela usa a saia? Embaixo do joelho, é uma pessoa séria. A gente começa a fazer essas coisas. Ele é religioso, ele está sempre com uma Bíblia embaixo do braço. Não é assim que a gente fala? Ou então, a pessoa vai pedir emprego. Eu sou cristão. Como se for cristão? Você não... Ele devia falar, né? Eu sou cristão, não. Eu sou um espírito superior. Aí sim a gente vai confiar, porque ele não vai fazer nada de errado. Então, a gente começa a perceber como é que a gente está vivendo com esses rótulos de aparência. Ai, fulano não brinca. Olha como é que é sério. É uma moral. Eu não sei o que está acontecendo dentro daquele coração. Às vezes, um lago parado não é um lago sereno. É um lago que, no fundo, está muito cheio de sedimento não removido. Por isso, aquele ditado, não mexe com quem está quieto. Porque você não sabe se o cara é quieto porque ele é sereno, ou ele é quieto porque é raivoso. Ele está quieto. Então, nós começamos a vencer essa questão do moral. Ué, o fulano pode estar casado há 30 anos e trair a esposa. Ué, quantos casais conhecemos desse? Nós vamos lembrar de quem? Os falsos moralistas. Porque ter discurso moral, nós aprendemos pela televisão. A gente faz cara de sério, a gente faz cara de estudioso, bota um óculos. A gente pega um evangelho, bota embaixo do braço, faz uma cara de religioso. É isso? Então, a gente tem que começar a vencer essas aparências. E parar de avaliar o outro, não só sobre esse aspecto, mas sobre nenhum. Porque a gente só vai conhecer a conduta moral do outro pelo o seu exemplo, pela sua obra, pela sua determinação. E não pelo se ele ri muito ou se ri pouco, se a saia dele é em cima ou embaixo do joelho, se usa biquíni, se não usa, se usa maquiagem ou se não usa, se usa aliança ou não. Isso não pode ser. Consciência e moral é foro íntimo. Coração adentro. Quem sou eu para entrar no coração do outro? Então, a gente vai começando a separar essas ideias da nossa mente
E lembrar também que da moral, dessa regra maior, saíram as regras sociais necessárias. O legislador tem necessidade de criar regras para que a gente possa conviver com o mínimo de harmonia. E a gente vai lembrar de regra social. Eu quero ser moral, entender a regra moral de Deus, mas não aceito a regra social. Olha, eu tenho moral, eu aceito a regra de Deus, que é justiça, amor e caridade, mas não respeito sinal de trânsito. Eu não respeito o regime do meu condomínio onde eu moro. Olha, eu sou espírita, aceito a moral espírita, mas não aceito o horário. Não aceito as regras da casa espírita. A gente começa a perceber que a gente é um pouco discrepante nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Como é que a gente quer o grande se não começar pelo pequeno? O sinal de trânsito não é para a gente olhar para ele não é uma sugestão. Olha, meu filho, o sinal ficou vermelho, você pensa aí se você quer parar ou não. Ele não funciona assim, ele não é ele é para ser obedecido. A regra do condomínio, se você não concorda, vai lá tentar modificá-la, mas ela é para ser acatada. Nós temos que aprender a respeitar essas regras e pararmos de ser rebeldes. Porque nós vemos na casa espírita, espíritas muito rebeldes com as regras. Não aceita o horário, não aceita a disciplina, não aceita regras mínimas de convivência. Nós lembramos também, nós podemos chamar das gentilezas urbanas, que são regras também na sociedade. Gentileza urbana qual é? Eu quero ouvir o som do meu MP3 ou do meu celular, eu tenho um fone para botar no ouvido, eu não tenho que fazer o meu vizinho do lado escutar aquilo naquela altura. Eu tenho um celular, eu tenho que aprender a falar mais baixo, que o outro não é obrigado a ouvir meu problema familiar. Eu entro dentro do ônibus, eu fecho uma senhora, uma pessoa, eu levanto e ofereço lugar. Isso é gentilezas urbanas, bom dia, boa tarde, segurar uma porta de elevador, a gente quer entrar correndo para não ter que esperar o outro. E a gente quer falar em moral. Então a gente tem que começar a repensar. Aonde se originou? Como é que a gente vai fazer essa conquista maior se a gente não desenvolveu, tipo assim, poxa, será que você dividir com o outro um pedacinho da cadeira? Chegar um pouquinho mais para cá, deixa eu apertar um pouquinho, fazer um sacrifíciozinho, para ele também sentar, né? A gente vai desenvolvendo essa questão moral. Não cometer um discurso moral desassociado da prática. Lá na questão 207 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, olha, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Ou seja, a gente passa cor de pele para um filho, pela herança genética, tipo de cabelo, os olhos, a compleição física, a gente passa para os nossos filhos, para os nossos descendentes. A questão moral, eu também passo. Ou seja, uma mãe boa vai ter um filho bom, um pai estudioso vai ter um filho estudioso, um pai viciado vai ter um filho viciado. A questão é perguntar, isso é hereditário? Ah, mas também por tal pai, tal filho. Não é o que a gente fala? Tá um, tá o outro. Igualzinho. Foi hereditário. Olha também quem era a mãe dele. Então, vamos ver o que o plano espiritual respondeu. Não, não transmite. Que diferentes são as almas. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo vem do corpo, a matéria vem da matéria. Mas o espírito não procede do espírito, é uma individualidade. Depois a subperguntar, Kardec pergunta assim, então de onde originam essas parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Existe mesmo. E a gente vê que eles se parecem, a família tem uma questão moral parecida. De onde é que se origina isso então? Resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos que se atraíram pela analogia de penhores, que vocês leram hoje aqui da sintonia. Então, eu sou atraída para aquela família com aquelas questões que eu também ainda gosto de comungar. Ou até para trabalhar aquilo e aprender a resistir. Ou eu vou por afinidade, ou vou por afinidade para aprender a fazer processo de resistência.
Então, é afinidade. Não existe transmissão hereditária no sentido genético da palavra. Os corpos, sim. Então, nessa questão 361 que a Wanda leu, qual a origem, né, das qualidades boas ou más do espírito? São a do espírito nele encarnado mesmo. É dele. É do próprio espírito. Como é que é do próprio espírito? Ele nasceu com isso? Então, a gente vai começar a lembrar como é que o espírito nasceu com aquela qualidade. Vamos pensar nisso. Vamos voltar um pouquinho, falar assim, de forma rápida, na criação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, esse é o início da seta. Simples e ignorante. Vamos fazer uma seta de processo de tempo e vamos encontrar um fim. Esse fim tem que existir a perfeição. Então, existe um início e existe um fim, no sentido de perfeição. Início, simples e ignorante. Simples é aquilo que é natural, espontâneo, que não tem complexidade. Ignorante no sentido de que ignora, desconhece, não sabe. Bem, esse espírito simples e ignorantes, todos eles se tornarão perfeitos, sem exceção. Todos. Existe um hiato nessa linha de tempo. Então, nessa linha de tempo, que nós podemos chamar o meio de um início e um fim, nós vamos encontrar o quê? As várias reencarnações desse espírito. O espírito, com o seu livre-arbítrio, sendo desenvolvido, e a maneira que ele vem sendo desenvolvido, ele passa a ter mais liberdade de escolhas. A minha liberdade é proporcional à minha responsabilidade, é como uma criança. Quando ela é pequenininha, eu escolho a roupa que ela usa, aonde ela estuda, que hora ela dorme, até o banho que ela come. Depois de uma idade, ela vai fazer essas escolhas e vai passar a escolher o que for melhor para a vida dela. Então, nós podemos ter oferecido todo um recurso, uma ferramenta de escola, de bons exemplos, e na idade adulta ela vai querer buscar outra coisa. É direito daquele espírito. Responsabilidade que ele está assumindo. E depois, qual é o fim? O fim não é a perfeição? Por que a gente fica ansioso, nervoso? Porque a gente só vê essa reencarnação agora. Pô, mas ele já está com 70 anos, não vai conseguir virar perfeito? Não vai mesmo. Nós esquecemos que aquilo que nós não conseguimos conquistar nessa encarnação, nós vamos voltar. A misericórdia divina nos permite o retorno para terminar de conquistar aquilo que nos falta. Então, é como um aluno que vai lá, o grau de liberdade dele, pelo nível escolar que ele se encontra, já é alto, ele está num curso universitário, ele já venceu as matérias obrigatórias, então ele vai lá e escolhe, agora eu quero estudar isso. E essa outra matéria como eletiva. O que ele está fazendo aqui? Ele está escolhendo o que ele precisa estudar, o que lhe falta de qualidade pela profissão que ele vai ter. Ele decide o que ele acha mais importante daquele universo. Nós também. Então, são essas qualidades morais e intelectuais que não são simultâneas. O espírito vem desenvolvendo a ciência, a intelectualidade, e depois começa a desenvolver a moral. Ao mesmo tempo, uma encarnação para desenvolver a inteligência. Não, isso funciona, geralmente, primeiro que ela não é simultânea, mas não há como viver uma encarnação e desenvolver inteligência. Muito difícil. A gente sempre vai desenvolver. Mas a gente vai percebendo, às vezes um espírito desenvolveu uma intelectualidade, mas percebe que a sua queda é sempre moral. Ele é muito inteligente, mas ele não tem base moral. Então, ele pode, junto ao mentor espiritual, solicitar uma reencarnação com uma família muito humilde que não dê condições dele estudar, para que ele apreenda com o exemplo principal, não estudar em termos de diplomas, mas vai estudar com uma mãe, coisa que nenhuma faculdade vai dar. A mãe vai ensinar a ter paciência, abnegação, essas mulheres que têm essa resistência, almas simples. Vai estudar com essas mulheres, com aqueles pais trabalhadores do dia a dia, honestos. Coisa que nenhuma universidade vai fazer isso, não. Então, são esses exemplos vivos que ele vai buscar.
nessas almas anônimas, esse significado de moral. Então, nós vamos lembrar que isso são séculos, são milênios de reencarnações, buscando desenvolvimento moral e científico. Não há privilégio. Deus não fez um filho mais inteligente do que o outro. Deus não fez ninguém mais santo do que o outro. Isso é resultado de conquista, fruto daquilo que eu entendo como importante. Então, quando nós vemos uma figura de Albert Einstein, Deus fez Einstein inteligente assim? Pum. Não. Foi um espírito que lutou muito para fazer aquele desenvolvimento intelectual na área da matemática e da física. Nós temos que respeitar aquela conquista, os sacrifícios que aquele espírito fez. Quando nós vemos São Francisco de Assis, nasceu pronto. Não, aquilo ali foi um pecador que não se deu por vencido. Nós somos os pecadores que não se dá por vencido. A gente vai lá, tenta, resiste, vence as paixões inferiores. Depois de tantas, o espírito chega em São Francisco de Assis. O que ele era? Ele era um espírito simples e ignorante. Não há vergonha nenhuma disso. Como todos nós somos. Nós vamos aprender, então, que nós somos herdeiros de quem? Herdeiros de nós mesmos. Eu sou o resultado, nessa encarnação, das minhas escolhas anteriores, tanto na questão intelectual quanto na questão moral. Os esforços que eu fiz, os sacrifícios que eu fiz, ou aquilo que eu também não quis fazer, que eu deixei para a próxima. Eu sou o resultado hoje disso. Então, a gente para de culpar pai, eu sou assim porque a minha mãe era assim. Não, a gente vai vencendo. E vai lembrando que as primeiras fases do espírito, o espírito vive de necessidades materiais, exclusivamente materiais, são as sensações. Depois, esse espírito passa pela sua segunda fase, onde ele tem necessidades semimateriais e semimorais, evoluindo para chegar a uma terceira fase de necessidades exclusivamente morais, a vida celeste. Nós podemos dizer que estamos na segunda fase. Nós já temos necessidades semimorais e semimateriais. Nós não vencemos completamente a necessidade material. A gente não tem necessidade. Isso faz parte do amadurecimento do espírito. Isso é previsto na lei de Deus. Nós vamos percebendo que nós vamos vencer a vida material para fazer a conquista da vida moral. A questão da inteligência, no dicionário do Aurélio diz o seguinte, que inteligência é a faculdade de aprender, apreender, de compreender. É uma capacidade de resolver situações problemáticas novas mediante reestruturação de dados perceptivos. E é um atributo do espírito. A doutrina espírita sabe que a inteligência não é o espírito. É uma acepção que se fala, aquele espírito é uma inteligência. Não. A inteligência é um atributo do espírito, é um atributo da alma. É uma faculdade que ele desenvolve. Então, a gente começa a perceber assim, qual é a ideia que a gente faz de pessoa inteligente? Eu, quando era mais nova, achava que todo mundo que usava óculos era inteligente. Olha lá, ele no colégio, no primário, mó inteligente, usa um óculos. Tinha essa ideia. Tirou 10 em matemática. É inteligente. Eu sou ruim em matemática, então fulano tem 10 em matemática, é inteligente. Ou então, isso não tem nada de inteligente, adora música, adora ficar tamborilando com os dedos na mesa, não é inteligente, gosta de ficar ouvindo música. Música, quer ser artista, gente. Né? O pai da falava, quer ser artista, como é que artista vai ser inteligente? Então, a gente faz essas ideias equivocadas sobre inteligência. Lá, como é que é? Nem falam as palavras difíceis, muito inteligente. Eu não entendi, olha, não entendi nada que ele falou na aula. Mas que inteligência, né? Quer dizer, ele é inteligente porque não me fez participar. Aí a gente fez assim, gente, o que é ser inteligente? É falar difícil? É ficar em panelas separados? Eu não me junto com as pessoas que não têm inteligência, porque eu sou inteligente. Ou será que eu sou inseguro? Eu tenho que criar uma barreira bem grande entre os outros para garantir a minha pseudo-inteligência.
Por que é inteligente sabe que não existe isso? Todos somos inteligentes. Só que a gente gosta dessas barreiras. A gente valoriza aquele que se autovaloriza. Nós aprendemos isso no processo social. Viu como fala? Pouco. Olha de cima a baixo, uma sumidade. De quê? A gente pode começar a perguntar isso. De quê? Porque se eu não entendi, não é inteligente. E a gente começa a lembrar, né? Eu conheço, né, por família, pessoas que sempre viveram no campo, na roça mesmo, não é fazenda não, roça. Tinha uma inteligência incrível. Porque inteligência não é saber resolver problemas novos com percepção? Não são resoluções inteligentes? O cara sobreviveu aqueles anos todos naquela terra árida, sem recurso, e está sobrevivendo bem. Ele não tem inteligência? Como é que ele tem aquelas soluções? É porque ele não foi no curso universitário? Só quem tem curso universitário é inteligente? E as donas de casa que administram uma casa, quase que é um caos, não sei quantas pessoas, cada um com um problema, e resolve todas as questões administrativas, financeiras, na área alimentar, ela não é inteligente? Cada filho que chega a uma situação diferente, nova, uma problemática, ela vai ali, senta e dá uma solução. Aquilo não é inteligência? E quantas pessoas que são excelentes físicos, cientistas, que você bota um problema pessoal do mais simples, ele atola. Às vezes você vai falar um problema de relacionamento, aquela pessoa, coitada, tem umas respostas mais imaturas do que uma criança de 8 anos. Tal grau de despreparo na vida emocional dela. Que inteligência. Então, a gente vai começar a ver essa questão da inteligência. Bem, na atualidade, vem sendo pesquisado as várias aptidões humanas com o nome de inteligências múltiplas, né? Tem até, principalmente no livro Estrutura da Mente, eu separei algumas dessas inteligências múltiplas. Vamos ver se aí a gente fica mais feliz, né? Puxa, eu não sei matemática, eu não consegui aprender inglês, né? Puxa, eu não sou bom em química. Pô, mas tem alguma coisa, né, que a gente conseguiu ter uma habilidade. Então, a gente vai vencendo esse estereótipo do que só o cara que é bom em matemática e usa óculos é inteligente. A gente começa a tentar encontrar essas habilidades em nome agora de inteligências múltiplas. Eu acho mais democrático, né? Então, vamos ver essa inteligência múltipla. Olha, inteligência linguística é aquela pessoa que tem uma habilidade na expressão oral e escrita, ou escrita. São os professores. A inteligência musical é considerada uma das mais difíceis habilidades musical. Olha, a gente pegar uma música de ouvido, se reproduzir um som, é uma habilidade que é muito difícil de ser conquistada. Inteligência lógico-matemática é aquela pessoa que tem habilidades no raciocínio de problemas lógicos, raciocínios matemáticos. Nós vamos lembrar de quem? Dos engenheiros, dos físicos. E tem gente que fala assim, para que eu quero estudar matemática se eu não vou usar isso depois na minha vida? Eu não quero ser matemático, por que eu tenho que ficar estudando matemática? Porque a matemática, ela desenvolve justamente o teu raciocínio lógico. Você passa a fazer uma percepção dos problemas da tua vida com mais lógica. A matemática leva o desenvolvimento da lógica. Inteligência espacial. São essas pessoas que têm a percepção do mundo visual. São os arquitetos, né? São os engenheiros, decoradores. O cara olha um espaço e consegue imaginar soluções maravilhosas naquilo ali. É uma habilidade. Habilidade... inteligência corporal sinestésica. São essas habilidades das pessoas que se expressam usando o corpo. Um atleta, um dançarino, um artista, ele tem que ter essa habilidade de expressar pelo corpo. Inteligência pessoal emocional. Essa que a gente escuta muito falar atualmente, nos livros de autoajuda, inteligência emocional. A inteligência emocional ela é dividida em intrapessoal e interpessoal. A intrapessoal são essas pessoas que sabem
tem habilidade para resolver as suas dificuldades. Ela tem um problema, mas ela tem uma boa autoestima, ela vence aquela dificuldade, é uma habilidade intrapessoal. Ela sabe dar uma solução nova para aquilo que está perturbando a mente dela. E a interpessoal são essas pessoas que têm uma habilidade de fazer relações muito saudáveis. Se está com todo mundo, consegue ser uma pessoa que congrega, que adiciona, não é aquela pessoa que separa, não. Ela sabe unir, ela sabe ouvir um, sabe ouvir o outro. Isso é uma habilidade. Habilidade, inteligência naturalista, são esses ecologistas que têm uma habilidade para fazer essa percepção do mundo ambiente. A pictória, que nós podemos falar dos pintores, dos desenhistas, dos fotógrafos. Inteligência existenciais. O que é inteligência existencial? São dos valores espirituais. São essas pessoas que gostam de estudar os valores espirituais. São espíritos dedicados à questão, né, espiritual. Então, nós vamos percebendo que nós não caminhamos no mesmo passo. E isso vai explicar a desigualdade. Todos nós caminhamos, mas um acelerou na ciência, o outro acelerou na outra atividade, a gente está caminhando. Por isso que vai explicar essa desigualdade. Então, às vezes, a gente vê uma criança que não é um bom aluno em matemática, mas, olha, ele sabe conversar com todo mundo, ele é aquela criança que chega, então ele é inteligente. Ele é inteligente porque ele sabe conviver em sociedade muito bem. Ele sabe... Ai, mas ele está... Olha como é que ele canta bem. Será que a habilidade, ele quer desenvolver essa habilidade, esse espírito? Será que é na área do corpo? Então, nós temos que vencer a barreira da inteligência apenas em alguns setores, que ela é muito maior do que isso. Tudo aquilo que a gente tem habilidade. O que eu preciso desenvolver para essa encarnação? Olha, a gente começa a pensar assim, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Sei fazer um sol redondo, eu não sei fazer um quadrado com ângulo reto. Mas tenho maior vontade de aprender isso. Um dia eu vou nascer pintando e desenhando, assim, Deus vai chegar e vai me jogar dentro de mim isso? Não. Eu primeiro vou ter que entrar num curso, eu vou ter que rabiscar muito, eu vou ter que apagar muito, eu vou ter que fazer muita bobagem nos meus exercícios. Mas eu tenho que ter um começo. Se eu não me propor a ser aluno, na acepção da palavra, aluno é aquele que quer aprender. Não tem vergonha nisso. O que eu quero aprender? Eu quero aprender a fazer tricô. Eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender a cantar. Como é que eu vou cantar bem? Mas se eu estou querendo aprender a cantar, se eu estivesse fazendo bem, eu estava ensinando. Então, a gente tem que ter essa humildade. O que meu espírito quer agora? Olha, já trabalhei muito a questão intelectual, já estudei, já fiz um curso superior, mas eu tenho uma sede da alma ainda que o curso universitário não me resolveu. Então, eu vou buscar a fé, vou buscar a religião, vou procurar entender, vou procurar estudar. Às vezes a gente vê pessoas aqui na casa espírita que você percebe que ela tem uma sede, uma necessidade de conhecimento, de espiritualização mesmo, de conhecer a vida espiritual. Ela diz que ela não tem tempo, porque ela tem que fazer outros cursos superiores. É uma opção do espírito? É. Só que tem uma hora que a gente tem que ter esse autoconhecimento. O que está me faltando? Conhecimento científico ou conhecimento moral? É a gente que vai fazer essa determinação. Não, eu estou com conhecimento moral legal, eu não tenho uma dificuldade intelectual, olha, eu não consigo aprender esse negócio de computador. Vai lá aprender o negócio de computador, porque as próximas encarnações, isso vai ser imprescindível. Eu já dei o braço a torcer, eu vou ter que aprender isso também. Porque nas próximas encarnações vai ser esse tipo de linguagem. Como é que eu vou ficar fora disso? Eu vou ser arrastada pela força das coisas. É o progresso. Mas eu não gosto. Sinto muito. Puxa o sinal do planeta Terra e vai para Plutão. Né? Não tem opção. Lá no livro O Consolador, do Chico Xavier, fizeram umas perguntas nesse livro que Emmanuel vem respondendo. Existe uma pergunta assim. A alma humana pode se levar para Deus somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ou seja, só importa a moral. Sem a intelectual, pode se levar para Deus? Resposta.
O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Duas asas. A asa da moral e a asa da ciência. Porque senão ele vai ficar cambeta, né? Aqueles voos mais longos, não vai conseguir fazer. Imagina um passarinho com uma asa só. Não vai poder. E o Manuel fala assim, olha, o sentimento e a sabedoria são as duas asas imprescindíveis ao progresso. Porém, é preciso considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, a superioridade da moral sobre o intelecto. Porquanto, a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas possibilidades de queda. Por que ela vai oferecer numerosas possibilidades de queda? Porque desenvolveu a intelectualidade sem uma base moral, você não tem um objetivo para a utilização daquele teu conhecimento. É quando você não tem esse... Qual é o teu objetivo? Ganhar dinheiro. Tá, mas o quê? Ganhar dinheiro, é lógico, ele está trabalhando. Qual a vergonha de ganhar dinheiro? Eu quero ter conforto. Tá bom. Vai ter... Mas o quê? Para que você está estudando essa física aí? Para que você está estudando essa engenharia ou essa português? Para quê? Ah, para ganhar dinheiro. Para ter uma... Tá bom, mas o que mais? Ele sabe responder para o que mais? Ou é para oprimir? Aí eu quero ser muito conhecimento, dominar essa ciência para oprimir aquele que não sabe. Para eu ditar regras de acordo com os meus interesses, para eu me locupletar, para eu aferir vantagem. É para isso que eu quero essa inteligência? Para quê? A pergunta em tudo que a gente faz na vida, eu quero aprender a cozinhar. Para quê? E enquanto a gente não tiver essa resposta, está intuitiva ainda. Para quê? Aonde eu quero ser médium? Para que você quer ser médium? Para quê? Se você não tem um objetivo superior, você repense. Se é para ter crachá, se é para achar que vai ser diferente dos outros, está perdendo tempo. Então, essa inteligência, ela é neutra. A inteligência não tem esse potencial negativo nem positivo, ela é neutra. O seu uso é que vai fazer a determinação. Então, quando você lembra de inúmeros pintores inteligentes, mas que tinham uma vida muito viciosa, escritores, você conhece o grau intelectual daquele escritor, mas que a literatura dele era uma literatura que levava a uma moral ruim, incentivando as pessoas a um suicídio, incentivando as pessoas a uma degradação sexual, uma degradação moral. Ele é inteligente? É. Vamos reparar que a inteligência ela é neutra. Ele usou a inteligência para fazer a guerra. Outro pega a inteligência para levantar, para estimular, para convocar a melhoria. Vamos lembrar de Kardec. Que inteligência! Um Allan Kardec, um Leon Denis, que rumo que ele deu a esse conhecimento? Nós vamos entender que essa opção também é do espírito. O que você faz com a sua inteligência? A importância de ter essa base moral, esse suporte moral. Então, eu coloquei aqui que no livro Pontos e Contos, do Irmão X, ele tem uma história até muito interessante, de um advogado de renome, o nome é Belardo. Ele era um advogado muito inteligente. Mas ele, como advogado, usava a inteligência dele para oferir vantagens e não se importava muito com o outro, né? O apelido dele, junto aos amigos dele, era o Grande Cabeça. Abelardo Grande Cabeça. Ah, cabeça, aquilo ali é uma sumidade. Bem, a mãe dele sempre pedia para ele reconsiderar a vida dele profissional, que ele usava a inteligência somente, né, para constranger, para ganhar em cima, para se dar bem, e não tinha escrúpulo. O que é escrúpulo, né? Não tinha a medida do limite. Eu quero, sim, ter dinheiro, eu quero ser feliz, eu quero ter conforto, eu quero ter família. Isso é digno. É normal você querer, mas não pago qualquer preço por isso. Qual é o preço disso? O preço da minha moral, do meu nível de consciência do que é certo e do que é errado. Então, esse Grande Cabeça, quando desencarnou,
numa situação péssima no plano espiritual, a mãezinha foi procurar, conversou com o mentor e falou, olha, ele padece de uma inchação causada pela inteligência mal utilizada. São esses espíritos que vão reencarnar com essas mentes encarceradas, com processos de hidrocefalia, espíritos muito inteligentes. A gente, quando pega um detento e coloca o detento numa prisão, independente se isso ocorre ou não, mas o objetivo do legislador é que ele pare para pensar e se ressocialize. Esse é o objetivo da lei. O espírito da lei foi esse. Da mesma forma são essas encarnações. É o momento do espírito. Parar de utilizar a máquina cerebral, porque quando ele não está no corpo, que ele sai, que ele dorme, ele pensa nesse maquinário, o que ele fez, com essa faculdade que Deus forneceu, permitiu que ele conseguisse, forneceu não, permitiu que ele conquistasse ao longo das encarnações, para quê? Qual a missão do homem inteligente na Terra? Ajudar os mais fracos, ajudar aquele que não conhece. Para quê? Para reconduzi-los a Deus. Esse é o objetivo da missão da inteligência. Eu não dei inteligência para você falar mais difícil, nem para separar daqueles que não têm inteligência. Te deu inteligência para você melhorar para a própria sociedade, para reverter em benefício da tua sociedade o estudo que essa sociedade te manteve ali. Porque se hoje a gente estuda, se hoje pode falar, essa própria sociedade é que nos mantém nesses cursos universitários, através dos seus impostos. Então, que esse conhecimento seja revertido para essa sociedade. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Fazer com que ela cresça intelectualmente. Então, nós vamos lembrar da missão também dos pais e dos educadores que valorizem, sim, nos seus filhos, nos seus alunos, esse desenvolvimento intelectual. Meu filho, tem que aprender. Você tem que aprender a raciocinar, refletir, mas com uma base, com uma moral cristã. Para ele, na vida profissional, entender para que serve aquela inteligência, onde ele vai usar para auxiliar e ser mais útil. A questão 780 do Livro dos Espíritos, eu estou buscando essas questões, mas tem todas elas a ver com esse assunto. Pergunta assim, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha a questão. O moral acompanha o progresso intelectual, ou seja, vem atrelado? Resposta, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode, então, o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como é que o progresso intelectual vai gerar, vai produzir o progresso moral? Então, presume-se que primeiro tem um desenvolvimento intelectual, depois é que vai vir o moral. Como isso acontece? Por quê que primeiro vem o intelectual? Os espíritos respondem, fazendo compreensível o bem e o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, o que é tempo? Tempo são as reencarnações. Então, não tem equilíbrio. Só com o tempo, essa asa vai se equilibrar. Tem hora que vai dar mais atender à área da ciência, outra hora a área da moral, até que ela se equilibre. Então, por que o intelectual? Porque o intelectual faz com que você aprenda a discernir. E a gente começa a pensar, será que é assim mesmo? Porque inteligência, gente, é quando eu olho e falo assim para uma criatura, fulano, vamos parar para pensar nisso que você está fazendo? Quando ela para pensar e busca, por que você está sofrendo? Onde é que está dando causa disso? Que comportamento você tem? E ela começa a pensar nas formas como ela age, nas ações que ela tem, na consequência daquelas ações, como é que as pessoas ficam com ela. Aquilo é processo de inteligência. Então, é quando a gente começa a ter noção melhor de discernir, separar o joio do trigo que nasceram juntos. Por isso que muitas vezes a gente escreve para o plano espiritual, querendo a solução dos nossos problemas, e eles nos dizem o quê? Vocês é que vão decidir.
Vocês é que vão discernir, já têm condições de discernir. Se fosse uma criancinha espiritual, ele diria, faça isso ou faça aquilo. Mas ele não nos limita, ele fala, olha, pensa, reza, que a sua, discerne o que isso é importante do que não é importante. Arrisca mesmo, aprende com o erro, depois vai ter o acerto. Nós vamos lembrar também, quando a gente fala essa questão de discernir, sobre um filósofo da antiguidade, Atenas, muito importante na vida de toda a construção do nosso mundo de pensamento, que é Sócrates. Sócrates dizia, mais inteligente é aquele que não sabe nada. E o que ele dizia? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Por quê? Porque quanto mais você estuda, quanto mais você busca o conhecimento, você descobre que ele é infinito, que ele tem matizes, que ele tem nuances, que não tem. Você pode conhecer sobre um assunto, mas quantos outros estão se construindo e quantos outros já se construíram? Então, o que ele sabia era que nada sabia. E ele dizia o seguinte, ele acreditava que ele ouvia dentro dele um gênio, que a gente chama de daimon. Né? Antigamente, o daimon não é o demônio, no sentido da palavra. Daimon é o seu gênio familiar, que ele ouvia o que fazer com as coisas certas. E ele dizia assim, quem sabe o que é bom, acaba fazendo bem. Vamos pensar nessa estrutura. Quem sabe o que é bom, sabe, conhece, acaba fazendo bem. Quer dizer, o conhecimento levando à forma de agir. Aí, o raciocínio fazendo com que seja trabalhada a ação. Só depois de muito esforço, de muita disciplina, Emmanuel sempre vem a espontaneidade. Primeiro a disciplina, primeiro o raciocínio naquela situação. Então, ele acreditava, Sócrates, que o conhecimento do que é certo leva ao agir correto. É quando você para pensar o que é certo, errado, reflete. Será que é isso mesmo? Aquilo vai fazer com que você comece a agir de forma correta. Você não está fazendo o que o outro mandou fazer, não. Ah, eu abri o evangelho e mandou eu abrir assim. Não, não, não. Pensa. O que você já... Porque você tem que entender dentro da tua alma, não é o... Ah, mas o professor falou isso, o professor não posso discutir com ele. Podemos sim. Enquanto a gente não internalizar e acreditar nisso, a gente não fez processo de aprendizado. Pois ele falava assim, ó, quando agimos erroneamente, Sócrates dizia, isto acontece porque não sabemos como fazer melhor. Você só age errado porque você não sabe. É ignorância, desconhecimento. Que quando você sabe o que é certo, você vai fazer o que é certo. Por isso é tão importante ampliar os nossos conhecimentos. Sócrates achava impossível alguém ser feliz se agisse contra as suas próprias convicções. Convicções é foro íntimo. Eu sei que isso tem que ser dessa maneira. Isso que é o certo. Quando eu ajo contrário a isso, eu me desencontro, eu sou infeliz. Por isso que quando a gente age de acordo, por isso que é importante você descobrir as suas convicções, as suas crenças, aquilo que você acredita, não o que o outro falou que é certo, aquilo que você compreende, aquilo não se perde, aquilo é uma reserva da alma. Depois ele fala assim, olha, aquele que sabe como se tornar uma pessoa feliz, certamente tentará fazê-lo, agir de acordo com aquilo que sabe, que acredita. Por isso é que faz a coisa certa aquele que sabe o que é certo. Vocês vão botar um exemplo assim bem simples. Tricô, a malha do tricô. A gente está fazendo a malha do tricô, errou o ponto. Mas só descobriu que errou o ponto depois, que ele ficou diferente. Bem, opção A, ninguém viu. Opção B, é assim mesmo, ninguém é perfeito. Ou eu não vou dormir enquanto eu não desfizer ponto por ponto e fazer o que é certo. Cada um é de uma maneira. Tem gente que não aceita o ponto torto na malha porque ele viu que aquele ponto é desarmonioso com o todo. Está incomodando a ele. Tem gente que não vai ficar incomodada, mas tem gente que vai ficar extremamente incomodada, porque ele sabe que não está certo. Ele vai desfazer, ele vai duplicar o tempo.
Quando ele faz, ele está mais cansado, mas ele tá em paz com a consciência dele. Aí a gente vai lembrar, no próprio livro dos Espíritos, o conceito de felicidade. Na vida material, o que for necessário, o imprescindível para a vida material. E na vida espiritual, em relação à moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso que é ser feliz, estar em paz com a sua própria consciência. Então, a gente, quando sabe o que é bom, a gente quer fazer o bem. Então, a doutrina espírita, ela vai nos dar essa chave do Evangelho, que vai funcionar com esse processo de perceber no Evangelho os seus pontos obscuros, os seus pontos ocultos, para a gente aprender o que é bom, o que é certo. Respirar em outros padrões. Que padrão? O padrão do Cristo. Então, é quando a gente fala assim, olha, não está certo, pelo padrão do Cristo. Como é que Jesus agiria assim? Eu sei que eu não sou Jesus, mas eu não escolhi o padrão do Cristo. Eu não escolhi o padrão do cara que está infringindo a lei. Eu estou escolhendo o padrão de Jesus. Eu não sou Jesus, eu sei disso. Mas aquele é meu padrão. Então, dentro das minhas imperfeições, eu vou falar, não, isso não está certo. Então, eu venço as minhas imperfeições, os meus instintos, e essa doutrina espírita, ela começa a entrar como uma luz, nos clareando a mente para raciocinar em termos de outros padrões, e acalmando e consolando o coração, porque melhor do que esclarecer é consolar um coração, preencher a minha alma com esperanças, com vontade de conquistar e saber mais, de andar e caminhar com uma sociedade, todos juntos, os que sabem mais, os que sabem menos, os que sabem mais, os mais fortes, amparando os que são mais fracos, em direção da onde? Das trevas para a luz, em direção a Deus. Porque se não for para isso, o que vale? Para nós terminarmos, se não for para isso, para que vale? Para que vale eu ter inteligência? Para que vale eu ter dinheiro? Para que vale eu ter família? Para que vale eu ser espírito? Para que vale eu estar aqui na Terra? Se não for para nós nos comungarmos com Deus, numa vida mais plena, nós vamos ter que repensar o que nós entendemos como paz de espírito e felicidade. Nós vamos terminar com um hino ao amor, do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam um som, como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu nada seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Porquanto agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Que nós tenhamos sempre esse objetivo maior, porque não adiantará nada outras conquistas se nós não tivermos como base esse amor maior de encontro com o nosso Pai. Tudo é importante, tudo é necessário, mas somente o amor de Deus é imprescindível
para nós, espíritos imortais. Que Jesus abençoe a todos nós e mantenha sempre esse clima de paz e de buscas espirituais. Graças a Deus.